gente enquanto eu acho a letra aqui. Bom dia a todos, bom sábado. Agradecemos a presença dos nossos irmãos aqui na nossa igreja presencial. Nós também temos a nossa igreja virtual. E agora nós estamos iniciando o nosso culto da manhã. Hoje nós temos festa batismal aqui na nossa igreja. Então os anjos de Deus estão felizes e nós também aqui. Nós vamos colocar de pé para iniciar o nosso culto da manhã, louvando o hino Vinde às Águas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde calmar e beber. Incline seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Incline seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos
Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nós te louvamos, grato, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Amém. Estamos aqui nessa manhã, Amém. para te adorar. Queremos te pedir que o Senhor venha aceitar a nossa adoração, aceita nosso coração também. Ofertamos a ti nessa manhã. Amém. Te pedimos perdão pelo aquilo que temos falhado e faltado para contigo e com o nosso próximo. Te pedimos que o Senhor seja presente nessa reunião. Amém. Continue abençoando cada um que aqui entrar nessas portas. Que nenhum saia daqui vazio, mas seja preenchido pelo poder do Espírito. Amém. É o que nós te oramos por Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Um feliz sábado a todos. Desejo aí a paz do nosso Senhor Jesus a cada um dos nossos irmãos, amigos. Nós temos aqui a Juraci, que é a sogra do pastor. Seja bem-vindo, viu, irmã? É muito bom ter você aqui. Temos também o pastor, que é pastor da nossa igreja, mas como cuida de 8 igrejas aqui, né? 7 igrejas no nosso distrito. Então, não pode estar sempre conosco aqui, mas é sempre um prazer, uma alegria quando recebemos o pastor, a irmã Shirley. A família de vocês é muito importante para nós, tá bom? Sejam bem-vindos. Temos aqui a irmã Luísa. Tem dia que está difícil, viu? A irmã Luísa, que vai estar entregando a sua vida hoje através do batismo a Cristo Jesus. E também a Roseli. Seja bem-vinda, viu, Roseli? É muito bom ter você aqui. Espero que você possa vir sempre que puder. E hoje nós temos os nossos irmãos. Já quero mandar meu abraço aí para o Bruno. O Bruno é membro dessa igreja. Quando eu falo que é membro, ele está na Irlanda. Já faz quanto tempo, Roda? 2 anos? 4 anos já, como passa as coisas, né? Mas a carta dele está aqui. Então, Bruno, um abraço aí. Bruno ainda é membro dessa igreja. E um abraço, ele está nos assistindo. E todos aqueles que estão entrando na rede social, sejam bem-vindos também. Para nós é uma alegria, um prazer ter você aí na sua casa, adorando o nosso Deus nesse dia, juntamente conosco. Pastor, quero convidar o pastor aqui. Os momentos que se seguem, pastor, é com você, tá? Que Deus possa te usar. É uma alegria estarmos juntos nesta manhã. Eu agradeço a Deus pela presença de vocês. Estamos felizes, irmã Luísa, pela sua decisão, pela sua entrega e por permitir e continuar permitindo que o Espírito Santo vá trabalhando na sua vida, né? Para que a senhora possa ser também um testemunho do amor de Jesus, né? Roseli, obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui. A minha sogra, ela está me acompanhando hoje porque essa semana é muito especial para ela. Minha sogra essa semana completa 80 anos de vida. Está fazendo mais um aninho aí, cheio de saúde, graças a Deus. Estamos felizes pela presença dela. Minha esposa me acompanha hoje também. Às vezes minha esposa está lá em Batuba, também com a minha sogra, cuidando dela. A minha filha não pode estar aqui hoje por um compromisso da igreja. A gente pediu que ela ficasse com a gente esse final de semana, mas ela falou assim: pai, eu pedi a minha carta de transferência para Jacareí e a minha carta está chegando lá e eu não estou na igreja, então eu tenho que estar lá na igreja de Jacareí, lá para os irmãos me verem lá e receber minha carta, senão daqui a pouco eles nem vão aceitar ela como membro lá em Jacareí, lá, porque não aparece na igreja, né? Esse período de pandemia agora, ela fica em casa, às vezes está também em outra igreja, e aí os irmãos lá podem não aceitar a carta dela, mas ela está lá hoje com compromisso da igreja. Ela é muito preocupada com essa questão de se envolver com a igreja. Graças a Deus por isso. Irmãos, estamos felizes nessa manhã, é um dia muito especial. Hoje nós estamos iniciando uma semana também especial aqui na nossa Associação Paulista do Vale. Todas as igrejas estão com programações de batismo durante essa semana e nós estamos muito felizes. Eu quero dizer para vocês que a próxima data de batismo que nós temos marcada, para vocês já irem pensando nela, é a última semana de janeiro, tá? Será a nossa próxima data de batismo. Na igreja do Araretama, a gente já preencheu 7 fichas de batismo já para o ano que vem. Então veja que já tem pessoas tomando decisão já para o ano que vem, para começar o ano já com a vida nas mãos de Jesus. Pastor, isso é importante para nós? O batismo é importante? O que vocês acham? O batismo é importante?
Vocês que estão assistindo na internet, pode colocar aí se o batismo é importante. Vocês acham que o batismo é importante? Com certeza. É necessário o batismo para a salvação? Sim ou não? Sim ou não? Se não batizar, vai ser salvo? E agora? E o ladrão na cruz batizou? E ele está salvo? E agora mudou a resposta para vocês, então. Se não batizar, pode estar salvo? Pode, sim. Pode. Em que situação? Quando não há mais tempo. Entendeu? Quando a pessoa toma uma decisão e não há mais tempo. O exemplo que eu dei do ladrão na cruz é um exemplo desse. Porque o ladrão na cruz, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus naquele último momento da vida dele. E naquele último momento ele falou: Senhor, salva-me. Eu quero estar contigo no teu reino. E Jesus prometeu para ele que ele vai estar com ele no reino dele. E aqui neste mundo aqui acontece experiências assim. Eu quero dizer para vocês que eu estava pregando numa igreja no domingo à noite, ali na cidade de Itaquaquecetuba, uma igrejinha lá no bairro do Pequeno Coração. Quem conhece Itaquaquecetuba sabe que existe esse bairro lá, o bairro do Pequeno Coração. Um domingo à noite eu estava pregando na igreja. Uma pessoa que estava indo para a igreja dele para assistir um culto da igreja dele, passou na frente da igreja e ele viu que estava tendo culto e ele entrou, assistiu todo o culto conosco naquela noite, e no próximo culto ele retornou e depois voltou novamente, e ele começou a estudar a Bíblia com os irmãos e ele tomou a decisão do batismo. Eu tive a oportunidade de preencher a ficha batismal naquele homem. O batismo dele foi marcado para um sábado de manhã, estava tudo certo. Mas na quinta-feira, na véspera praticamente do batismo dele, ele foi hospitalizado. E na sexta-feira faleceu. Então, esses são exemplos de pessoas que estarão salvas para o reino de Deus, mas não puderam passar pelo batismo. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, um exemplo contrário agora, tá? Nós tínhamos uma pessoa que estava com câncer na cabeça, já conhecia a palavra de Deus, já havia frequentado a igreja, e neste período que ele estava ali em tratamento, nós fomos visitá-lo, e a gente dizia para ele: irmão, você precisa passar pelo batismo, irmão. E ele dizia assim: não é hora ainda, vou esperar mais um pouco, quem sabe daqui a um tempo eu me batizo. E ele foi segurando a decisão dele, e nós fomos visitando e fomos tentando mostrar para ele a importância do batismo. E aquele homem então ali, segurando a sua decisão, não deu tempo, ele veio a falecer e não passou pelo batismo. É lógico, queridos irmãos, que em última instância quem julga é Deus. Deus conhece o coração, mas na nossa visão humana e pelo conhecimento da palavra de Deus, quando você tem uma oportunidade e não toma a sua decisão, você está dizendo para Jesus: agora não, vou esperar mais um tempo. E qual é o perigo disso? Pode ser que eu esteja falando para alguém aqui que ainda não entende essa problemática da questão do pecado e da decisão que deve tomar em relação ao batismo. Pode ser que eu esteja falando para alguém que está assistindo aqui na internet, que ainda está segurando a sua decisão do batismo, porque acha que não tem problema. Deus conhece o meu coração, eu não vou me batizar agora, e quem sabe daqui para frente. E você está segurando essa decisão. Primeiro eu quero mostrar para vocês o que é o batismo, porque eu já perguntei para várias pessoas que se batizaram em várias denominações religiosas o que é o batismo, e as pessoas dizem assim: pastor, eu não sei o que é batismo, eu não sei o que significa o batismo.
Mas a Bíblia diz para nós o que significa. Livro de Romanos, capítulo 6. Eu quero que vocês abram a Bíblia conosco. Romanos, capítulo 6. A Bíblia, ela esclarece para nós o que é o batismo. Do versos 1, e nós vamos ler até o verso 7. O apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou seja, você morreu para o pecado, como que você pode continuar vivendo no pecado? E aí o verso 3 fala assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos o quê? Batizados em Cristo Jesus, fomos batizados no quê? Na sua morte? Será que ainda vamos ignorar ainda que todos nós que já fomos batizados na morte de Cristo? Verso 4: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do quê? Do pecado. Então, o que significa batismo? Batismo significa o quê? Morte. O que mais? Sepultamento e ressurreição. Porque quem morreu deve ser o quê? Sepultado. Então, quando uma pessoa entra no tanque batismal, que nem a irmã Luísa vai entrar no tanque hoje, a irmã Luísa, ela vai ser sepultada nas águas. Por isso a água tem que estar completamente cobrindo a pessoa, porque ela está sendo sepultada. E quando o pastor tira a pessoa da água, ela está ressuscitando agora para andar em novidade de vida. Este é o propósito do batismo. E agora nós devemos também andar assim como ele andou, porque o nosso velho homem foi sepultado. E agora nós estamos ressuscitando para andar em novidade de vida com Cristo. Por isso eu quero chamar a atenção aqui de forma geral, porque se você ainda não está andando em novidade de vida, cuidado que pode ter alguma coisa errada. Deu para entender? Porque se um dia você aceitou Jesus, você morreu para o pecado, você foi sepultado nas águas, e você nasceu de novo, e você continua ainda manifestando ainda o seu velho homem, pode ser que esteja alguma coisa errada. Então o batismo ele é muito importante para nós, mas o batismo não é uma opção nossa. O batismo é uma determinação de Deus. Por isso eu quero que vocês leiam comigo, que está no livro de Marcos, capítulo 16, versos 16. A Bíblia diz assim para nós, Marcos 16, 16. Vou esperar um pouquinho, vocês abrirem. Nós vamos percorrer algumas passagens da Bíblia hoje. O texto diz assim: quem crer e for o quê? Será? Salvo. Mas quem não crer? Será condenado. Então, para que nós possamos ser salvos, nós precisamos o quê? Ser batizado. Crer e ser batizado. Mas se eu não crer, eu serei condenado.
Mas isso quer dizer que o batismo somente não pode salvar você, tá? Porque você precisa crer em Jesus e ser batizado para que você seja salvo. Pastor, mas eu já fui batizado, então eu estou salvo. Não é isso que o texto está dizendo. Porque tem pessoas que se batizam, mas ainda não crê, não vive os princípios ensinados pela palavra de Deus. Portanto, a pessoa pode estar batizada e também estar perdida. Então veja, você precisa crer e ser batizado para estar salvo. Mas é fácil tomar decisão do batismo? É fácil? É fácil fazer língua que você já conhece? É fácil, gente? É uma dificuldade você falar para a pessoa que ela precisa se batizar. É uma dificuldade. Por que algo que está tão claro na Bíblia, as pessoas demoram para tomar decisão? Pastor, desculpe, eu acho que não está na hora ainda, eu não estou preparado para o batismo. Eu não vou me batizar agora. Eu ainda tenho alguns problemas na minha vida, tenho alguns costumes, tenho algumas coisas que eu faço, e se eu me batizar eu não vou poder fazer mais isso. Então eu não vou me batizar agora. As pessoas ficam segurando a sua decisão de se batizar. Mas queridos, eu vou perguntar para vocês: o que este mundo oferece para nós? Só sofrimento, tristeza, angústia, incertezas, pecados e mais pecados. Cada dia que passa está mais difícil. É o que o mundo oferece para nós. E você está dizendo para Jesus: espera um pouco, que eu ainda quero viver no mundo. E assim as pessoas vão fazendo. E olha, não fiquem admirados do que eu vou falar para vocês. Dentro da igreja isso acontece. Dentro da igreja. Quando, por exemplo, um pai e uma mãe fica segurando a decisão dos filhos. Pastor, não é hora ainda. Pastor, é cedo. Pastor, meu filho ainda precisa, quem sabe, estudar mais a Bíblia. E o pai e a mãe ficam segurando a decisão do filho. Entende? Mas enquanto o filho não é batizado, ele está na mão de quem? A quem ele pertence? Queridos, aqui existe algo muito importante. Por que é difícil as pessoas tomarem decisão do batismo? Porque tem uma outra força sobrenatural, contrária à vontade de Deus, que não quer que a pessoa se batize. Olha só o que acontece com a pessoa quando se batiza. Olha o que vai acontecer com a irmã Luísa agora, após a entrada dela no tanque batismal. Gálatas capítulo 3, verso 27. Leia comigo Gálatas 3, 27. Logo depois do livro de 2 Coríntios, Gálatas capítulo 3, verso 27. A Bíblia fala assim para nós: porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, o que acontece com ele? Recebe uma revestidura de Cristo. Capítulo 3, verso 27. Todos que são batizados em Cristo, queridos, recebem uma revestidura de Cristo, uma capa de proteção sobrenatural que a pessoa recebe no momento do seu batismo. Para que isso acontece? E qual é a importância disso? 1 João
1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versos 18 e 19. Olha que importância do batismo para nós. 1 João, capítulo 5, versos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Quando é que a pessoa nasce de Deus? Quando se batiza. Quando ela se batiza, ela está nascendo de Deus agora. Todos aqueles que são nascidos de Deus não vivem em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando você nasce de Deus, você recebe uma revestidura de Cristo. E agora, queridos irmãos e irmãs, o diabo não pode mais tocar em você. Amém? Amém. Ele é impedido agora de tocar em você, porque você pertence a Deus. Você entregou a sua vida para Deus. Você decidiu nascer agora de Deus, através das águas e do Espírito. Então o maligno não pode tocar. E o maligno sabe disso. O que o maligno faz para você ainda permanecer sobre o acesso dele? Ele faz com que você não tome a decisão do batismo. Deu para vocês perceberem, irmãos, a importância disso? E existe ainda uma questão mais importante. Uma questão mais importante. Apocalipse capítulo 13, a partir do versos 4. Apocalipse capítulo 13, a partir do versos 4 até o verso 8. Olha por que o diabo não quer que as pessoas tomem a decisão do batismo, que as pessoas fiquem segurando essa decisão. O verso 4 fala assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferisse arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E o verso 8 fala para nós assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é que vai estar com o nome no livro da vida? Aqueles que não estão com o nome no livro da vida estão adorando a quem? A besta e o dragão. A besta E o o dragão. Quem é a besta? Sistema religioso apostatado. Um poder religioso sobre a terra. Quem é o dragão? Satanás. Satanás. As pessoas adoram a besta, e por intermédio da besta estão adorando a quem? Dragão. Ao dragão. Todos aqueles que não estão com o nome aonde? No livro da vida. Se o meu nome não está no livro da vida, a Bíblia está dizendo que eu não estou adorando a Deus. Eu estou adorando a Satanás, ao dragão. Mesmo que eu esteja na igreja, mesmo que eu seja uma pessoa boa, mesmo que eu não fique fazendo maldade para ninguém, mas eu ainda não nasci de Deus.
Bíblia diz que eu posso estar adorando a Satanás. O meu nome tem que estar onde? No livro da vida. No livro da vida. E quando é que acontece esse processo, então, do meu nome estar escrito no livro da vida? Eu creio, sim. Quando é que o meu nome vai para o livro da vida? Vamos confirmar isso? Porque a Bíblia precisa confirmar para nós. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versos 18 e 19. Mateus 16, versos 18 e 19. A Bíblia fala assim: também eu te digo que tu és Pedro. Jesus está falando isso aqui. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos entender primeiro isso aqui, depois de ler o verso 19. Jesus está falando com quem? Com Pedro. Existe um ensinamento católico que diz que a igreja de Cristo foi estabelecida sobre quem? Pedro. Sobre Pedro. Que Pedro é a pedra angular ali da igreja estabelecida por Jesus. Por causa desse texto aqui. Mas vamos entender esse texto. Quem é que está falando isso aqui? Jesus. Está falando para quem? Para Pedro. Vou explicar para vocês. E vou usar aqui o termo grego, a língua original da Bíblia. Jesus está falando assim para Pedro: também eu te digo que tu és Petros. Tá? Petros. Petros quer dizer pedra pequena. Jesus está falando assim para Pedro: Pedro, você é pedrinha pequena, mas sobre esta pedra, e agora a Bíblia usa a palavra Petra, não usa mais Petros, usa Petra. E a palavra Petra, ela significa rocha. Então Jesus está falando para Pedro: Pedro, você é pedrinha pequena, mas sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. E Jesus fala assim: e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Queridos irmãos, se Jesus tivesse estabelecido a igreja sobre Pedro, nós estaríamos perdidos. Porque em algum momento Jesus olhou para Pedro e falou assim: arreda-te de mim, Satanás. Porque Pedro estava sendo usado por Satanás para desviar Jesus do propósito da salvação. E Jesus repreendeu Pedro. Em um outro momento, Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, eu estou intercedendo por você, porque Satanás está tentando enredar você. Pedro cometeu algumas falhas. Se fosse a igreja estabelecida sobre Pedro, Satanás teria vencido. Mas a igreja não foi estabelecida sobre Pedro, foi estabelecida sobre Jesus Cristo. Amém? E Jesus continua dizendo agora para Pedro, verso 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado aonde? Nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado aonde? Nos céus. Aqui está o processo, queridos. Jesus estabeleceu a igreja e deu autoridade para que a igreja pudesse registrar as pessoas que estavam tomando decisões ao lado de Jesus e sendo batizadas. No momento do batismo, a irmã Luísa, ela vai passar o nome dela para os livros da igreja. E a Bíblia diz que o nome dela será escrito aonde? No livro da vida. E precisa permanecer lá. Porque se em algum momento a irmã Luísa desistir da fé,
abandonar o caminho do Senhor e for agora viver uma vida no mundo, o nome dela poderá ser desligado aqui na igreja, e a Bíblia diz que o nome dela vai ser desligado aonde? Nos céus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é importante demais você tomar uma decisão diária ao lado de Jesus, para que o seu nome nunca seja desligado aqui na terra. Porque se assim acontecer, o Espírito Santo vai continuar trabalhando com você, para você voltar para Jesus. E quando você voltar para Jesus, o seu nome vai para onde? Por que não vai estar? Porque foi desligado. Porque ele foi desligado. O nome também foi desligado. E qual é o único processo que a Bíblia usa para a pessoa se ligar de novo a Jesus? Para ela sepultar o velho homem. O batismo, queridos. Então, não importa se um dia você se afastou de Jesus, a Bíblia diz que você precisa voltar. E quando você voltar, você vai ter que tomar a decisão novamente de sepultar novamente o velho homem. Entendeu? Eu tenho visto tantas pessoas que abandonam a igreja, vai para o mundo, começa a cometer tantos pecados lá no mundo, e aí quando volta para a igreja fala assim: não, mas eu já fui batizado um dia, eu não quero batizar de novo. Tem igrejas que acham que isso é pecado. Sabiam disso? Ah, se a pessoa se batizar de novo é pecado. Pecado era permanecer com o nome fora do livro da vida. Isso é pecado. Mas quem quer que isso aconteça é Satanás, para que você não entenda esse processo aqui e você permaneça com o seu nome fora do livro da vida. Entenderam, queridos irmãos? Deus tem um chamado tão importante para nós, para uma decisão. Eu vou pedir para a irmã Luísa ficar aqui na frente, que a irmã Luísa comigo aqui. Põe a cadeira para ela aqui, Milton, que ela pode ficar sentadinha. Estou aqui com a irmã Luísa aqui na frente. Eu vou abaixar um pouquinho a minha máscara aqui para não embaçar meu óculos. Mas eu estou aqui, só eu e a irmã Luísa aqui na frente. Vamos lá, irmã Luísa, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora responder, tá bom? A senhora crê na existência de um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Amém. A senhora acredita na morte de Cristo no Calvário como um sacrifício expiatório pelos seus pecados, e pela graça de Cristo, mediante a sua fé, e no sangue derramado de Cristo, a senhora será salva dos seus pecados e da penalidade do pecado? Amém. A senhora aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Amém. A senhora crê que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, a única regra de fé e prática para todo cristão, e compromete-se a dedicar regularmente um tempo durante o dia para oração e estudo da palavra de Deus? Sim. Amém. A senhora aceita os mandamentos de Deus como um transcrito do caráter de Deus e uma revelação de sua vontade, e é seu propósito, pela presença do Espírito Santo na sua vida, obedecer esses mandamentos, inclusive o sábado? Sim. Amém. A senhora aguarda a breve volta de Jesus e a bendita esperança quando este corpo, que é mortal, se revestirá de imortalidade. Enquanto a senhora se prepara para o encontro com o Senhor, a senhora testemunhará de sua amorável salvação, usando os seus talentos, os seus esforços pessoais na conquista de pessoas, a fim de ajudá-las para estarem preparados para o glorioso aparecimento de Cristo? Amém. A senhora aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia é um dos sinais remanescentes da igreja remanescente? Amém. A senhora crê na organização da igreja e é seu propósito adorar a Deus
e sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas e também o seu esforço pessoal e a sua influência? Sim. Amém. A senhora crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e a senhora honrará a Deus cuidando do seu corpo, deixando todos os alimentos imundos, comidas que são prejudiciais, alimentos prejudiciais que possam causar enfermidade no seu corpo? Sim. Amém. A senhora conhece e compreende os princípios bíblicos fundamentais como ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e é seu propósito, pela graça de Deus, cumprir sua vontade, ordenando a sua vida de acordo com esses princípios? Amém. Aceita, irmã Luísa, o ensino do Antigo Testamento no tocante ao batismo por imersão? Desculpa, Novo Testamento. No tocante ao batismo por imersão, e deseja ser batizado desta maneira como uma expressão pública de sua fé em Cristo e no perdão dos seus pecados? Amém. A última perguntinha: a senhora aceita e crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas a fazer parte de sua comunhão e serem nelas aceitas? É desejo da senhora ser membro desta igreja, congregação local da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim. Amém. A irmã Heloísa, tendo respondido afirmativamente a essas perguntas, eu vou me ajoelhar aqui na frente agora. Vou pedir ao irmão Maildo, como líder dessa igreja, que se ajoelhe junto comigo. Nós vamos fazer uma oração. A irmã Luísa vai permanecer sentada, e vocês também, para essa oração de dedicação da entrega da irmã Luísa para o nosso Senhor Jesus. Então, neste momento, eu vou me ajoelhar aqui. O irmão Maildo também vai vir comigo aqui na frente. Vamos ajoelhar para essa oração. Eterno Deus e Pai, louvado seja o teu nome pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo teu sangue derramado ali para a salvação e perdão dos pecados de toda a humanidade. Amém. A cada dia que passamos, torna-se mais difícil uma pessoa entregar a vida para Jesus através do santo batismo. As ofertas do pecado do mundo são muitos e podem, Senhor Deus, afastar as pessoas dessa decisão. Mas nós ainda cremos no poder do Espírito Santo, que conduz a pessoa a toda a verdade, para que ela possa entender que há um Salvador, que um dia morreu na cruz, e Ele quer viver conosco para todo sempre. Amém. Portanto, ó Pai querido, tome a irmã Luísa em tuas mãos. Ela declarou publicamente a sua fé, e nós queremos neste momento entregá-la em tuas mãos e pedir ao Senhor que conduza a sua vida dentro de suas limitações, dentro de seus problemas, que a cada dia, Senhor Deus, a cada momento ela possa ser transformada pelo teu poder, para a tua honra e para a tua glória. Abençoe também toda a família. A Roseli está aqui, é filha, que ela também e sua família possa ser abençoada pelo Senhor, assim como sempre foi, ajudando, Senhor Deus, para que todos nós juntos possamos agora reconsagrar a nossa vida, entregando ao Senhor e permitindo que o Espírito Santo ainda nos use nessa terra para falarmos do Evangelho da salvação para aquelas pessoas que nós conhecemos. Colocamos nossa vida em tuas mãos e pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Eu vou estar entrando no tanque batismal agora, com a ajuda aqui do Maildo. Vou pedir para mais alguém aqui ajudar a segurar a escada aqui. Nos ajude aqui. Eu vou estar batizando a irmã Luísa agora. Nós vamos cantar um hino final dessa programação de batismo, e logo em seguida o irmão Maildo então vai estar aqui à frente, conduzindo o restante da programação. E eu vou sair para atender a igreja do Goiabal nessa manhã também, tá bom? Aqui, irmã Luísa, nós temos o certificado de batismo da senhora, tá? Para a senhora guardar ali, junto da sua Bíblia. E aqui a senhora tem um presente da igreja, tá? Aqui dentro tem uma Bíblia nova para a senhora, tem uma revista para te orientar, tá? Um material para a senhora dar continuidade nos seus estudos, tá bom? Isso aqui vai ficar para a senhora após o batismo. Então a senhora vai se trocar e o irmão Maildo, juntamente com a igreja, vai fazer a entrega desse kit, tá certo?
Fica à vontade, tá? A irmã Luísa vai fazer uma oração em silêncio agora aqui, antes do seu batismo. Então, pode deixar a música bem baixinha já do nosso. Dá o microfone para mim. Esse microfone aqui, queridos, tem que tomar cuidado com ele, porque ele está com fio, viu? Se a gente tomar um choque aqui, a senhora vai sentir também. A irmã Luísa, ela pediu o batismo, né, irmã Luísa? Ela pediu o batismo, ela sentiu necessidade do batismo. E ela tem algumas limitações de saúde, né, irmã Luísa? E também a questão da idade também, já é uma pessoa bastante experiente. E hoje ela está aqui dentro do tanque batismal também cumprindo o plano dela com Deus, de tomar a decisão do batismo, porque ela quer o quê? Só quer ser salva. Amém. Ela quer ser salva. Amém. Viu? E por isso nós estamos aqui, a Roseli, a filha, a cuidadora da irmã Luísa, e nós estamos felizes com a decisão da Roseli estar aqui conosco. Roseli também tem a sua fé, ela professa também a fé evangélica, e ela veio hoje assistir o batismo da mãe, e também nós agradecemos também que é uma filha que está apoiando essa decisão da mãe, né? E nós estamos aqui para a honra e glória de Deus, para cumprir esse plano da irmã Luísa, para que ela esteja preparada e permaneça preparada para o reino de Deus, né? Que Deus te abençoe, irmã Luísa, viu? Que Deus te abençoe, que esse exemplo da senhora, esse testemunho, sirva para outras pessoas também tomar a decisão ao lado de Jesus, tá bom? Eu vou pedir para o Mailton segurar agora a câmera aqui para mim, o microfone. A senhora vai apertar aqui para mim, tá? Aqui sou eu que seguro. E na hora que eu falar para a senhora dobrar o joelhinho, a senhora dobra o joelhinho, tá? E o resto é comigo. Pode vir um pouquinho para frente. Irmã Luísa, quando uma pessoa toma a decisão do batismo, nós sabemos que há uma festa no céu, viu? Os anjos de Deus tocam as suas harpas e cantam louvores ao Senhor, porque mais um pecador se arrependeu e tomou a decisão lá de Jesus. Então a igreja está feliz nessa manhã e o céu também, viu? Então Deus está neste momento olhando para esse tanque batismal, e Jesus está dizendo para o Pai assim: olha, está vendo a irmã Luísa lá dentro do tanque batismal? Ela também tomou a decisão ao meu lado, aceitando o meu sacrifício. Que Deus te abençoe, irmã Luísa, tá? E segundo o seu desejo do coração, para cumprir o seu propósito, de acordo com a sua profissão de fé pública, para perdão dos seus pecados e para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro,
Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Após a oração, para atender a igreja do Goiabal nessa manhã também, para a honra e glória de Deus. Os irmãos permanecem aqui com a parte da escola sabatina. Vamos cantar o hino 434, em pé. Quando for então chamado,
Queridos irmãos e irmãs, vamos orar para que a igreja continue pregando o Evangelho e pessoas e mais pessoas cheguem a tomar essa decisão lá de Jesus. Nosso próximo batismo fica para o final da semana de janeiro, o batismo das primícias. E vocês que estão estudando a Bíblia, vocês que estão dando estudo para alguém, preparando alguma pessoa para estudar a palavra de Deus aí para se entregar para Jesus, vocês poderão então se prepararem aí para o final de janeiro, a última semana, tá? Será um grande dia de festa para todos nós. Que Deus abençoe você nessa manhã. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado por esta programação de batismo da irmã Luísa, pela decisão que ela tomou no seu coração. Amém, Senhor. E pelo trabalho que a igreja vem realizando, Senhor Deus. Que outras pessoas também, por intermédio dos teus filhos que aqui estão, possam também vir a conhecer a Jesus e decidir pelo batismo para estarem com o nome também escrito no livro da vida. Amém, Senhor. Rogamos a tua bênção para o restante da programação desta manhã. Que o teu Espírito continue com a tua igreja em todos os lugares. É o que nós te pedimos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu vou estar saindo agora e continue com a Escola Sabatina para que vocês possam ainda estudar a palavra de Deus. Um abraço para todos vocês e um feliz sábado.